bondes cruzando cidades tranquilas e respirar o ar de uma época em que a vida corria de um jeito mais simples. Hoje, vamos embarcar juntos em uma viagem inesquecível pelo Paraná antigamente. Cada imagem, cada detalhe é uma janela aberta para o passado, um convite para reviver memórias e descobrir como as cidades paranaenses cresceram e se transformaram. Prepare o coração, porque o que você vai ver a seguir é pura nostalgia. O espírito festivo do Carnaval de 1971 está eternizado neste registro do grupo carnavalesco As Havaianas, reunido no terraço ainda em construção do Clube do Comércio. Um momento de alegria e descontração que marcou a história da cidade. Em 1956, Ervino Fenner e seu filho Armin foram fotografados vendendo lenha na rua 7 de Setembro. A cena mostra pai e filho sobre a carroça puxada por bois, numa rotina comum de quem vivia na colônia, próximo à antiga cerâmica prata. Pioneiros de Toledo e amantes da velocidade realizaram na década de 1950 uma corrida inusitada para a época. A primeira corrida de bicicleta, um marco para a época. Nesta fotografia de 21 de setembro de 1964, capturada pelo fotógrafo Augusto Clivati, vemos um momento do cotidiano de uma padaria em Toledo. Na imagem, o menino Ademar Rosen, ajudante de Carlos Hübner, carrega as formas para levar os pães ao forno. Ao fundo, Kurt Hornung trabalha passando a massa no cilindro, garantindo a produção de pães fresquinhos. Recordações de 1954. Trabalhadores da Maripá, no corte de madeira. Nesta foto histórica, vemos os dedicados trabalhadores da Maripá, realizando o corte de madeira, com serra a motor, na Fazenda Britânia. Um momento que retrata a força e a determinação de quem contribuiu para o desenvolvimento da nossa região. Clube Guaíra na década de 60. Rua 15 de Novembro, esquina, com a Rua Capitão Rocha. Essa arquitetura era magnífica, por dentro era mais lindo ainda. Essa foto foi de um dia chuvoso, acidente entre veículos da época na Rua Marechal Floriano Peixoto esquina, Coma Coronel Saldanha, bem em frente ao despachante Guará, no ano de 1976. Essa casa ainda existe desse mesmo jeitinho. Hotel São Luís, que foi consumido pelo fogo no ano de 1970, era uma das arquiteturas mais lindas e belas que Guarapuava já teve. Ele ficava na Rua Capitão Rocha com a Padre Chagas. O proprietário do hotel se chamava Otávio Rocha, conhecido como o Cabeça de Tigre. Prefeito Nivaldo Kruger jogando caçador com os alunos da Escola Municipal Professor Pedro Itararé, na Vila Colibri. Calçadão da Rua 15, na década de 1980, em destaque a lanchonete do Gaúcho, que ficava nesse quiosque do calçadão. Um belo registro de Colombo, há mais de 100 anos atrás. Se você está gostando de viajar no tempo com a gente, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. E aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo cheio de história e nostalgia como este. Mais um belo registro de Colombo, sem informação de data. Imagem de 1960, registro da segunda festa da uva de Colombo. Família de Antônio Bertolin e Teresa Secom. Colombo Futebol Clube, Campeonato dos Minérios em 1976. F-8, Gloster Meteor, primeiro avião a jato utilizado pela aeronáutica, que substituiu o P-47, pousado no aeroporto Afonso Pena, aproximadamente 1958. Incêndio nas instalações do Linho Dalvi, empresa que emprestou seu nome ao bairro, localizado nos fundos onde hoje está o Supermercados Mufato. Bar Flórida na Rua 15 de Novembro, esquina com Rua Joaquim Nabuco. Acervo de Luiz Kaiser Model Filho. Em destaque a indústria Senegaglia, final dos anos 70.
Inauguração da agência do Banco do Brasil em 19 de fevereiro de 1976. A agência ainda existe, mas em outro local. Cascavel, ano de 1966. Arquivo de Chico, Tebaldi. Embaixo no canto, naquela entradinha, cheia de mato, é atualmente a Rua Barão do Cerro Azul. Um pouco acima é a Rua Carlos Gomes e o lote vazio da esquina, onde foi construído o Hotel Apollo 11. A construção da Praça do Migrante, em foto do Sérgio Sanderson, foi inaugurada em 14 de novembro de 1977 com o nome Praça Florencio Galafassi. Na parte de baixo, a terraplanagem para a construção da Praça da Igreja, Santo Antônio. Ao lado, a Rua Foz do Iguaçu, com apenas uma pista. Eden Buchmann Codrigliani há mais de 100 anos. Naquela época, eles jamais poderiam imaginar que, um século depois, estaríamos aqui, olhando para esta foto. Muito menos sonhar com toda a tecnologia e o progresso que hoje fazem parte da nossa realidade, tão diferente do mundo em que viviam. Registro de uma Cascavel na década de 1940. Um raro olhar para a vida daquela época. Registro da comemoração dos 15 anos da cidade de Cascavel. Um momento histórico, cheio de significado. Ponta Grossa, anos 1930 ou início dos anos 1940, Estação Saudade. Detalhe de uma fotografia de Nelson Negro Samwise. Registro de Ponta Grossa na década de 1950, com destaque para o edifício Marieta, ainda em construção. Um belo registro panorâmico da Praça João Pessoa, sem data identificada. A Estação da Saudade em 1946, um retrato marcante de uma época cheia de história. Guarani Esporte Clube em 1969, mais um belo registro histórico da cidade de Ponta Grossa. Registro aéreo de Foz do Iguaçu, nos anos 1970. Você nasceu, morou ou ainda mora no Paraná? Deixe nos comentários o nome da sua cidade. Pernambucanas e CineStar, na Avenida Brasil, em 1975, um retrato nostálgico de uma época inesquecível. Mais um registro da Avenida Brasil, desta vez em 1940, ainda sem pavimentação e com pista dupla, retratando uma época de grandes transformações. A Ponte Internacional da Amizade foi inaugurada em 27 de março de 1965, com a presença de Castelo Branco, presidente do Brasil, e Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai. No Brasil, recebeu o nome de Ponte da Amizade, enquanto no Paraguai foi chamada de Ponte Presidente Alfredo Stroessner. Registro histórico de 1965. Avenida Brasil, com o início da Rua Rio Branco, logo à esquerda, após os Correios. Mais adiante, o Bancial, que mais tarde se tornaria o Bamerindus. Em destaque, o caminhão Chevrolet Marta Rocha, ano 1958. Uma verdadeira relíquia daquela época. Rua Bartolomeu de Gusmão, aproximadamente nos anos 1970, capturando um momento de transformação urbana daquela época. Registro de 10 de novembro de 1942, quando a Companhia de Terras Norte do Paraná lançou a pedra fundamental de Maringá, marco zero da colonização da cidade. No mesmo dia, foi inaugurado o primeiro hotel da vila, o Hotel Campestre, que mais tarde se chamaria Hotel Maringá. O ano era 1976. Instalação dos vitrais na Catedral, vindos do estado de São Paulo. Foto rara de Maringá, 1952. Acima da Avenida Colombo, a Avenida Morangueira e a formação da Vila Santo Antônio e Vila Esperança. O traçado que liga o final da Avenida São Paulo à Avenida Pedro Taques era, na época, um hipódromo. À direita, a Fazenda Santa Lina, de propriedade do senhor e senhora Rasgulaev, onde hoje se encontra o Jardim Alvorada.
Foto do primeiro avião a tocar as terras de Maringá. Registro de novembro de 1947, marcando um momento histórico para a cidade. Filial das Casas Pernambucanas, inaugurada em 1956 na Avenida Brasil, no Maringá Velho, um marco no comércio da cidade. Registro de aproximadamente 1966, da Avenida Brasil, em Londrina. Foto do acervo Zeno Cardoso. Terminal urbano no Bosque, ano de 1971. Este ônibus solitário é da linha Aeroporto Cacique, o único e último a sair à meia-noite naqueles primeiros tempos, enquanto as demais linhas encerravam suas atividades às 23 horas. Alameda Miguel Blasi, congestionada, no início dos anos 80, um reflexo do crescimento e da movimentação da cidade naquela época. As Lojas Móveis Brasília foram fundadas em 1967 pelo Sr. Francisco Ontivero, em um pequeno imóvel alugado na Avenida Duque de Caxias, entre a Rua Santa Catarina e a Avenida Celso Garcia Cid. Conhecida como a Loja da Família, ela cresceu junto com a cidade, mobiliando muitas casas e fazendo parte da história local. Registro da ampliação das Casas Pernambucanas em 1937, um marco no crescimento do comércio local e na expansão da cidade. O Papa João Paulo II visitou Curitiba e reuniu no Centro Cívico da capital uma das maiores multidões da história do Paraná. Estima-se que sua passagem pela região tenha reunido cerca de 700 mil pessoas, um evento histórico de fé e união. Interbairros 4, na rua Isaac Ferreira da Cruz, no bairro Alto Boqueirão, quando ainda seguia até o terminal do Boqueirão. O antigo trajeto tinha cerca de 60 quilômetros de extensão e uma duração de quase 2 horas por viagem, conectando Santa Felicidade ao Boqueirão. A tranquila rua Emiliano Perneta, em 1925, um belo registro da capital paranaense, capturando a essência da cidade em um momento de sua história. Rara foto, provavelmente a única, que contempla um desfile de enfermeiras na rua 15 de novembro, na década de 1940, capturando um momento único da história da cidade. Vista panorâmica de Curitiba, em 1933, provavelmente capturada a partir da região do bairro Água Verde, registrada em 1988. Ao fundo, a Praça Oswaldo Cruz, vista de um ângulo pouco comum. E assim, encerramos nossa viagem pelo Paraná antigamente, revisitando momentos únicos e especiais que ajudaram a construir a história desse estado incrível.